Recentemente eu fiz um vídeo falando e abordando a respeito da origem do povo sabeu. Os sabeus eles são um povo semita do Oriente Médio, da Península Arábica, no que hoje é o Iêmen. No vídeo anterior que eu falei a respeito dos sabeus, falei a respeito de sua origem, que eles são um povo da descendência de Sem, que tiveram algumas misturas com os cuxitas, os etíopes, mas neste vídeo estarei falando para todos vocês sobre a rainha de Sabá e também sobre o rei prisioneiro. Com toda certeza você já ouviu falar na história ou simplesmente na personagem, a Rainha de Sabá, a famosa rainha dos confins da Arábia que foi visitar o rei Salomão e ouvir a sua grande sabedoria. Essa história, ela é narrada nas escrituras sagradas no Antigo Testamento e o próprio Jesus Cristo falou a respeito da rainha de Sabá que foi visitar o rei Salomão. Isso, sem sombra de dúvidas, foi um grande evento na antiguidade. Existem grandes debates na internet entre as pessoas, onde um lado diz a rainha de Sabá ela era cuxita, ela era da descendência de Cuxi. Já existe outro lado que as pessoas dizem o seguinte, que a rainha de Sabá ela era uma mulher sabeia, ela era uma mulher semita, porque os sabeus eles eram um povo semita. Porém, essa grande discussão sobre os sabeus, sobre qual era a sua identidade étnica, quais eram os seus traços, a sua cor, né? Isso tudo na verdade, um mal entendido. As pessoas, elas ficam falando, ela era cuxita, ela era negra. Do outro lado, eles ficam falando, ela era semita, né? Ela era amarela semita ali dos povos do Oriente, né? Porém, isso tudo é só um mal entendido das escrituras sagradas e da própria história dos sabeus. Os sabeus, eles se misturaram sim com o povo etíope, com os antigos etíopes, e isso é um fato. Porém, uma coisa que deve ser explicada para que todos entendam a identidade étnica da rainha de Sabá e quem ela foi realmente, é preciso entender que os sabeus são um povo, uma etnia semita, são um povo semita, em sua origem étnica, descendentes de Sem e falantes de línguas semíticas. Já os cuxitas, eles são camitos, eles são descendentes de Cam, eles são um povo diferente de de línguas diferentes, né? Porque existem vários cuxitas, não só os etíopes são cuxitas, mas também os núbios e entre outros povos da África que são descendentes de Cuxi. E os sabeus, eles tinham a sua própria língua, que era a língua sabeia, que era diferente da língua dos cuxitas, dos etíopes, ou seja, mudando a língua de um povo e comparando com outra língua, e essas línguas não têm similaridades, não são ali da mesma origem direta, pode ser da mesma família, mas não da mesma origem, muda indiretamente a origem. Tipo, por exemplo, um espanhol, ele fala a língua espanhola, né? O espanhol, ele fala a língua espanhola. Pois é. Então, agora um germânico, ele fala uma língua germânica. Existe a grande diferença de povos ali. Ambos são povos da Europa, sim, mas são povos distintos e diferentes. Esse é só um exemplo que eu coloquei aqui para ilustrar para todos vocês, e é isso que acontece com os antigos sabeus e com os cuxitas, apesar de terem se misturado. O que acontece é que as pessoas ignoram um fato muito interessante na antiguidade. Eles nunca falam a respeito desse fato, que é a questão da miscigenação. O que é a miscigenação? A miscigenação é a mistura de povos. Agora, algumas curiosidades a respeito da Rainha de Sabá. O nome da Rainha de Sabá, da famosa Rainha de Sabá, na verdade ela tem dois nomes. O primeiro nome que é dado à Rainha de Sabá é o nome de Maqueda. Maqueda seria o nome que a Rainha de Sabá era chamada. Esse seria o seu nome original.
O outro nome que é dado à rainha de Sabá, rainha de Sabá, também é dado o nome a ela de Bilqas, né? Ou Bilquis. Bilquis seria também um dos seus nomes, ou seja, os dois nomes da rainha de Sabá são Maqueda e Bilquis. O nome da antiga capital, da antiga cidade do reino dos sabeus, era chamada pelo nome de Marib. Marib é hoje uma cidade do Iêmen e seria a antiga capital iemenita, ou seja, a antiga capital dos sabeus. Existe uma grande curiosidade a respeito da monarquia dos reis dos antigos sabeus. Uma curiosidade muito interessante a respeito dessa monarquia de reis dos antigos sabeus, desse povo semita, é que o rei, ao mesmo tempo que ele era um rei, ele também era um prisioneiro dos seus súditos. Exatamente. O rei sabeu, ele não podia de forma nenhuma sair do seu palácio. Ele não podia sair do seu palácio. Se ele saísse do palácio, ele era punido por todos com a pena do apedrejamento. Olha para você ver que curiosidade interessante. Ou seja, era proibido que o rei dos sabeus saísse de seu palácio. Se ele saísse sem a permissão ou simplesmente por sair, ele era literalmente apedrejado. Uma outra curiosidade a respeito dos reis sabeus antigos é que os reis sabeus antigos eles não eram sucedidos pelos seus próprios filhos. A sucessão ao trono não era de pai para filho, não funcionava dessa forma. Os reis de Sabá, eles eram sucedidos de uma forma bem curiosa e bem intrigante, por assim dizer. Até porque os reis, eles eram eleitos quando uma criança qualquer da nobreza nascia. Então, logo após, quando o rei ele era coroado, quando o rei era coroado e nascia uma criança logo após a coroação do rei, essa criança da nobreza seria o novo rei dos sabeus. Outra grande curiosidade a respeito dos sabeus é que os sabeus eles eram divididos em várias tribos e cada uma dessas tribos tinham o seu próprio rei. Os antigos monarcas, os antigos reis sabeus, eles eram conhecidos pelo nome sabeu, em língua sabeia antigo, de Mukarib. Mukarib seria o nome que teria o significado em sabeu antigo, essa língua semítica, significando rei sacerdote, até porque o rei também tinha a função ali de um grande sacerdote para o seu povo. Como explicado no vídeo anterior para quem assistiu, a religião dos sabeus era uma religião praticamente monoteísta, e a sua divindade suprema era chamada de Al-Maka ou Il-Maka, que significa o Deus que me ajuda, ou Deus que ajuda. Algo muito intrigante entre os antigos sabeus é que os sabeus eles eram basicamente homens de uma mulher só, exatamente. Os antigos sabeus, esse povo semita, eles não tinham segundas esposas, eles não tinham mais de uma esposa, eles tinham apenas uma esposa. Eles não eram adeptos da poligamia antiga, que era muito comum entre os outros povos semitas, como por exemplo os outros povos como os caldeus, como por exemplo os acadianos, que eram todos estes adeptos da poligamia. Já os antigos sabeus, eles não eram adeptos da poligamia, eles eram homens de uma mulher só, uma mulher apenas. O templo de Maram-Bilquis era o antigo palácio da rainha de Sabá. Esse templo ele está localizado hoje em dia no sul do Iêmen, na cidade de Marib. E esse templo ele faz referência em árabe ao nome da própria rainha de Sabá, que era a rainha Bilquis. Repare o nome do templo, Maram-Bilquis, que também era o palácio da rainha de Sabá, da rainha Maqueda. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa parte 2 a respeito do povo sabeu. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.